A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que novamente estamos ministrando esta aula de hoje. Falamos sobre os profetas menores. Hoje nós já estamos na quarta aula da nossa revista dos profetas menores. Eu oro a Deus para que Deus venha abrir as janelas do céu, derramando as suas ricas bênçãos sobre a vida de todos os estudantes da palavra de Deus. Que Deus dê graça, Deus dê sabedoria, Deus dê o entendimento, a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre Naum, profeta Naum e profeta Abacuque, a nossa quarta lição dos profetas menores. Aqui nós vemos uma cronologia, se tratando de Naum. Ele profetiza sobre a destruição de Nínive, lembrando que anteriormente Deus tinha enviado o profeta Jonas para Nínive, que era a capital da Assíria, e houve um arrependimento ali, mas foi um arrependimento temporário, Durou apenas 100 anos e o povo voltou novamente à perversidade, à rebelião contra Deus, e Deus ele levanta esse profeta Naum, para profetizar a destruição de Nínive, O profeta ele profetiza de forma tão vívida, com tanta certeza, como se o juízo já estivesse sendo já executado sobre aquela cidade, Nós vemos aqui essa cronologia, 750 a.C., o avivamento em Nínive com a pregação de Jonas, Os irmãos que assistiram à aula anterior, falamos do profeta Jonas, que profetizou na cidade de Nínive, Depois, 722 a.C., Nínive conquista o Israel, o reino do norte. E 627 a.C., início do ministério de Jeremias, lá em Jerusalém. 621 a.C., Naum profetiza a queda de Nínive, E no ano 612 a.C., a queda de Nínive, capital da Síria, foi conquistada pelos babilônicos, E em 586 a.C., a queda de Jerusalém e a destruição do templo por Babilônia também, Aqui nós vemos uma cronologia. Agora, continuando o nosso estudo, introdução. A profecia de Naum antecipa a queda de Nínive. O profeta fala sobre a queda da cidade com uma clareza e uma intimidade possível somente se tal acontecimento estivesse quase imediato. Isso data a profecia de Naum um pouco antes da queda daquela cidade, em 612 a.C. O profeta também menciona o saque que Noamon como fato consumado. Essa cidade foi pilhada pelo rei Assurbanipal da Síria por volta de 663 a.C. Portanto, o livro de Naum pode ser datado entre esses dois eventos. Outra evidência interna assegura que a data pode ser fixada com mais precisão um pouco depois da reforma do rei Josias, em 630 a 620 a.C. O profeta foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque e também de Jeremias, Mas agora vamos ver quem foi Naum. Pouco se sabe a respeito de Naum. É chamado Elcosita, Naum capítulo 1, no versículo 1. Em Naum capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. Seu nome significa consolação,
figura da palavra Cafarnaum, que significa aldeia de Naum. Pode indicar que ele residiu em Cafarnaum, ou foi o seu fundador, tornando-se famoso mais tarde o lugar como centro do ministério de Jesus. Elcós, lugar do seu nascimento, ficava provavelmente perto. Dizem que havia Elcós sobre o rio Tigre, 32 quilômetros ao norte de Nínive, e que Naum poderia ter estado entre os israelitas cativos. Havia também Elcós ao sul de Jerusalém. Se Cafarnaum foi o lugar da sua residência, então foi ele da mesma localidade de Jonas e mais tarde de Jesus. Capítulo 1. A sentença de Nínive. O profeta Jonas tinha pregado aos ninivitas, os quais se arrependeram, mas cerca de um século depois o povo havia pervertido. A conversão dos ninivitas fora temporária, e portanto agora Deus lhe enviara Naum como uma mensagem de julgamento e destruição daquele que era considerada a rainha do Eufrades, Nínive, capital ali da Assíria, era um grande império, uma grande potência, chamado rainha do Eufrades, tinha se arrependido na pregação de Jonas, mas só que mais tarde eles acabaram voltando à rebelião contra Deus e voltando à sua impiedade. Foi uma mudança, uma conversão até mesmo temporária. Quantas pessoas têm uma conversão temporária, um arrependimento temporário, e depois ele volta para trás. Desta feita não havia oportunidade de arrependimento. Por consequente, a queda do grande império assírio seria inevitável. O zelo do Senhor não permitiria a continuidade de tanta impiedade, brutalidade e crueldade. Nós estudando, irmãos, sobre os impérios, mundial, aqui fala da Síria, também o babilônico, nós estudamos também sobre os babilônicos, nós vemos que um governo ele vai até onde Deus permite, e as suas impiedades, elas são cobradas, mais cedo ou mais tarde eles acabam sofrendo as consequências dos seus próprias crueldades. Nós vivemos aí num período de guerra, no Oriente, tanto no Oriente como a Rússia e a Ucrânia, conhecido por todos nós, mas os exageros, as impiedades que essas nações ela pratica, com certeza, mais cedo ou mais tarde, Deus ele vai cobrar, ele vai tratar, e na palavra de Deus ele já demonstra isso, inclusive até Israel, que era o povo de Deus, o povo escolhido, devido à sua impiedade também, à sua rebelião, à sua idolatria, Deus ele cobrou, quanto mais o restante, A Síria naqueles dias vivia um estado de tal impiedade que a sua queda imediata era a única opção justa para o justo Senhor. Os assírios eram temidos por todos os povos por sua brutalidade, crueldade sem limite e sua vil idolatria. Eles açoitavam os seus prisioneiros até o ponto de arrancar a sua pele, que era depois usadas como ornamentos nos seus castelos, templos, sem falar de outras atrocidades que eles cometiam. Inclusive, era comum degolar as cabeças de pessoas, vazar os olhos, mutilar pessoas. Inclusive se diz que no Império Assírio eles até mesmo praticavam as crueldades e escrevia até mesmo essas crueldades que fazia com seus inimigos e enviava para outros povos, outras nações, para que as pessoas viessem temer devido à sua crueldade.
era tamanha que é até mesmo inconcebível para nós, né? Como o ser humano, como alguém é capaz de cometer tanta atrocidade, né? Por isso que nós vemos que não é em vão que Jonas, ele não queria ir para Nínive, né? Alguns até mesmo criticam, né? Jonas, né? Jonas veio de ir para Nínive, foi para Tarsis, né? Fugiu do chamado de Deus, da vontade de Deus, né? Mas é porque o Jonas não era você, né? O Jonas não era nós, né? Se nós estivéssemos no lugar de Jonas, né? Será que nós teríamos coragem de ir? Ou nós fazia como o profeta Jonas, né? Fugia, né, para outro lugar, né? Com certeza nós tinha feito a mesma coisa que Jonas fez, né? Nós não queríamos ir, né? Nós haveria de termos fugido, né? Mas só que Deus utiliza até as fraquezas humanas, né, como meios de Deus cumprir o seu propósito, né? Porque Jonas, ele fugiu para Társis, mas no entanto, né, devido à experiência que ele foi lançado no mar, ele foi engolido por um grande peixe, né? Deus livrou ele do mar de uma forma tão miraculosa que deu a ele tamanha fé, tamanha ousadia, tamanha capacidade para pregar para essa cidade, né? E pregando de tal forma que houve ali um arrependimento, né? Mas não era fácil a missão do profeta Jonas, né? Então, às vezes nós vemos personagens na Bíblia e nós criticamos, né? Mas nós não paramos para meditar, né? A mesma coisa acontece com Tomé, né? Muitas pessoas falam, não seja como Tomé. Tomé era incrédulo, né? Mas só que, na verdade, Tomé, ele até mesmo, possivelmente, ele era mais crente do que os outros apóstolos, né? Porque todos os outros apóstolos, eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. Não é verdade? Ninguém estava crendo. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando para trás, né? Eles ouviram falar, né? Ouviram a mensagem que Jesus ia ressuscitar ao 3º dia, mas eles falaram, nada aconteceu. Mas é verdade que algumas das mulheres dizem ter ouvido falar de Jesus, quer dizer, mas a hora que eles estavam voltando, saindo de Jerusalém, estavam voltando para a aldeia, né? Então, eu acredito que Tomé foi o mais crente. Porque Tomé disse, se eu não ver a sua mão, o seu furo sobre a sua mão, eu não vou crer. Se eu ver, eu acredito, né? Então, Tomé, ele teve coragem. Os outros demais, eles estavam incrédulos, não estavam crendo, né? Que Jesus também teria ressuscitado, né? E haveria de ressuscitar. Mas, no entanto, quando Tomé, ele viu, o Jesus, ele foi enquanto Tomé, disse, Tomé, as marcas da minha mão, os furos, a lança que me traspassou, sou eu mesmo. Então Tomé, ele prostrou e disse, Deus meu, Senhor meu, né? Então nós devemos atentar para isso, né? É interessante que ao pregar a assolação do Império Assírico, procurava confrontar ou consolar o seu próprio povo, né? Se o nome de Naum significa consolação, né? Ao mesmo tempo que Naum estava trazendo uma profecia de juízo, né? Julgamento contra a Síria, seria uma consolação para Israel, né? Porque ficaria livre dos seus inimigos ferrenhos, que era a Síria, né? Isso concorda com o seu próprio nome, que significa consolação. De fato, um grande e ferrenho inimigo dos israelitas certamente desaparecia pela providência divina. O profeta revela que o Senhor estava indignado e a sua cólera seria derramado como fogo, né? Os irmãos podem estar meditando no livro de Naum. O livro de Naum é um livro bastante pequeno, né? Acho que aproximadamente apenas 3 capítulos, né? Tanto Naum como o profeta Abacuque, né? Eu mesmo li todo ele, livro de Naum, e nós aprendemos bastante coisa através desses livros, né? Encontramos tesouros, encontramos pérolas nesses
pequenos livros, né? Então, o Senhor revela a sua indignação. Os elementos da natureza secam-se, definham-se e derrete diante dele. A mensagem de Naum é contundente, né? Primeiro, né? Ele é tardio sem irar, mas quando age, falo poderosamente, né? Então, Deus ele é tardio em irar, né? Grande em misericórdia e benevolência, né? Mas, porém, quando se ira, né? Quando ele age, ninguém pode até mesmo impedir ou suportar, né? Então, Deus ele é tardio no irar, Deus é longânimo, né? Mas, quando ele se ira, né? Não queira ninguém experimentar, né? A ira de Deus, né? 2. Não há quem possa suportar o seu furor, né? Não há quem possa suportar o furor do Senhor. Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 6. Da mesma forma, falando sobre Jesus, Jesus perdoa, Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Mas quando chega lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, sobre a ira do Cordeiro, está escrito no versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, né? Então está aí uma palavra de Deus. 3. Em meio à sua vingança, há um refúgio para os justos. Então Deus ele tem sempre um refúgio, Deus ele tem o livramento, Deus ele guarda, Deus ele livra, Deus ele salva. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. No versículo 7 de Naum diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele, né? Então, em meio à tormenta, à tempestade, Deus ele tem um refúgio, né? Inclusive em Naum, capítulo 1, versículo 3 ainda, na parte B está escrito: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pó dos seus pés, né? É como se acontecesse da seguinte forma, né? No meio da tormenta, daquela tempestade, Deus ele dissesse: meu filho, vem por aqui, né? E aí Deus ele tem uma saída, Deus ele tem um caminho para passarmos no meio da tormenta. É como o povo de Israel, né? Eles estavam diante do Mar Vermelho e Faraó, o seu exército atrás, né? Mas no Mar Vermelho, né, que era a tormenta, né, que era a tempestade, Deus ele abriu um caminho, tinha um caminho ali, falou: meu filho, passa por aqui, né? 4. A Deus pertence o direito. Ele se revela justo ao executar a sua vingança, né? Deus, ele é justo, né? A Bíblia diz que ele não tem o culpado por inocente, e também não tem o inocente por culpado, né? Então, Deus, ele é justo, executa a justiça. A vingança do Senhor é total e completa, né? A nós não compete fazer vingança, né? Tem muitas pessoas que fazem vingança com as próprias mãos, né? Hoje em dia existem pessoas que fazem vingança, mas a vingança não é nossa. A vingança pertence a Deus. Se alguém te feriu, se alguém te prejudicou, se alguém te fez algum mal, entrega na mão do Senhor. A vingança pertence a Ele e não a nós. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça divina, né? Então, quando nós fazemos justiça, Deus não faz justiça, mas quando
nós não fazemos justiça, entregamos na mão dele, ele que faz justiça, e a justiça dele, ela é reta. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem, que não haja mais posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque é vil. Naum, capítulo 1, versículo 19. A morte de Nínive está decretada. Agora o profeta volta o seu olhar para Judá e diz: eis sobre os montes os pés de que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará mais por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum, no versículo 15. Né? Então, as profecias do profeta Naum sobre a destruição de Nínive são bastante claras, como se já estivesse sendo executada. Embora seja uma palavra profética dirigida aos seus contemporâneos, há uma conotação messiânica, pois as boas novas de salvação se concretizaram no ministério de Jesus. Né? Agora, capítulo 2 e 3, a devastação de Nínive. O profeta Naum, num relato vívido, descreve a terrível destruição que se abaterá sobre a grande cidade de Nínive, a qual cairá sem poder contar com a misericórdia divina. O Senhor, com este ato de justiça, estava restaurando a glória de Jacó. Nos versos 3 a 13, o profeta descreve com impressionantes detalhes a assolação da cidade rainha. Embora fosse valente suas tropas, seus cavalos velozes, contudo nada podia fazer e nem fugir, pois as saídas estavam bloqueadas. Né? O leão, o símbolo da Síria, estava dominado e a voz dos líderes estava em silêncio. Outro aspecto da iniquidade de Nínive são indicados, a saber, a falta de escrúpulos no comércio e a sua má influência. Né? Seus pecados são punidos na batalha pelas ruas. Esse versículo são um exemplo superlativo dos poderes de descrição de Naum e formam uma das mais vívidas cenas de batalha na literatura hebraica. A confusão e o barulho das carruagens dos cavaleiros a atacar, o brilho do sol refletindo nas armaduras e nas armas, os mortos amontoados pelas ruas, tão numerosos e estraçalados uns com os outros, que as tropas que avançavam tropeçavam em seus corpos. Que quadro terrível é esse, né? Inclusive, Naum, dá para nós observarmos aqui que Deus ele descreve até os detalhes, né, dessa destruição dessa cidade, né, até os detalhes, até o reflexo do sol sobre as armaduras, né, os corpos, né, sobre as ruas. Então, é como se Naum estivesse vendo acontecendo tudo aquilo, né, porque provinha do Senhor, e o Senhor ele revela, né, diz a Bíblia Sagrada, que Deus ele revela o profundo, o oculto e o escondido, né, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, né. Então Deus ele revela a Naum toda a destruição que haveria de vir sobre Nínive, capital ali do Império Assírio, né, sobre toda a Síria. Naum passa então a falar da cidade de Nínive, sobre o símile de uma meretriz. Essa metáfora sobre as nações e as cidades pecadoras era favorita entre os escritos bíblicos. Algumas vezes era empregada para descrever idolatria. O povo de Israel adorar outros deuses era comparado a uma mulher adúltera, né? Inclusive, quando nós lemos o profeta Oséias,
Nós vimos isso também. Essa metáfora também era usada em referência às suas ações, quando imitava os caminhos dos gentios, condenava as práticas supersticiosas associadas à idolatria. Finalmente, como neste caso era aplicado às tropas comerciais que os povos gentios levavam a efeito entre si, era evidente que após suas conquistas, Nínive procurava edificar-se como centro do comércio mundial, né? Por isso que ela é considerada a rainha entre as nações, né? Queria ser maior, superior. Presumivelmente, isso era feito porque buscavam as riquezas e o luxo que havia, que assim seriam adquiridos. Ela se aproximava dos povos com suas mercadorias, enganava-os com as suas mentiras, amolecia-os com seus luxos. À semelhança de uma prostituta, ela os corrompia com as suas imoralidades. Por causa desses pecados, igualmente, ela seria punida. Em lugar de honrarias, ela serviria de espetáculo. Em lugar de viver suntuosamente e entre panos finos, ela seria humilhada com toda circunstância de degradação. A fim de convencer Nínive sobre a certeza da sua destruição, Naum relembra do fim da poderosa Noamon, está lá em Naum, capítulo 3, 8, ou seja, Tebas, que caiu apesar do seu poder. Essa cidade descrita por Homero em Líada, como cidade que possuía 100 portões, era a mais antiga e mais honrada do Alto Egito. Dotada de grande extensão, estava adornada de templos, obelisco e esfinges. Situava-se em ambas as margens do rio Nilo, cujas águas eram levadas aos portões do seu templo por meio de canais. As maravilhas desse poderoso lugar ainda pode ser visto visitando-se Carneques e Luxor. Naum se refere a seu grande rio e aos canais, ao descrever que Noamon estava situada entre rios, cercadas de água. Em adição ao seu poder natural, Noamon tinha formado poderosas alianças. A Etiópia, um país pobre e atrasado, mas que produzia vigorosos guerreiros sudaneses, estava intimamente ligados a ela. O Egito ficava entre Tebas e seus adversários assírios ao norte. Noamon também era ajudada por Put e Ludim, geralmente nomes que são considerados como anônimos da Líbia. Put é traduzida como Líbias, tanto pela Vulgata como Septuaginta. A despeito de tudo isso, porém, os próprios cruéis assírios derrotaram Noamon. Uma sorte semelhante seria a parte de Nínive. Ela romperia como embriagada sobre o peso da sua degradação. O brilho da sua glória seria empanado. Também buscará as forças, isto é, procurar formar alianças defensivas, tais como Tebas havia feito. Porém, os baluartes do seu anel externo de defesa estavam prestes a ruir por terra, tal como o homem sacode uma árvore e ajunta os frutos maduros delas, maduros demais, que despencarem facilmente, assim os adversários ajuntarão as suas fortalezas. O seu povo não teria força para resistir, abriria os portões ao inimigo. O inimigo entregaria as chamas das suas defesas, para que nunca mais pudesse
oferecer resistência, né? Então, aqui o profeta Naum descreve outra cidade, né, Noamon, que era fortemente edificada sobre o Nilo, aonde tinha várias alianças e não pôde até mesmo resistir, né? E acabou sendo derrotado. Da mesma forma, a Síria seria destruída. Por quê? Porque era a obra que o Senhor estava fazendo, né? Da mesma forma, Babilônia, né? Que se tornou uma grande potência, ou a maior potência mundial do mundo antigo, ela ruiu, ela caiu, né? Então, não existe governo, não existe reino, não existe nação que venha subsistir, né? Quando Deus ele dá ordem, né? Quando Deus ele diz que já basta, né? Quando o tempo de Deus acaba para aquela nação, né? Não existe nação, não existe reino que dure eternamente, né? Nós vemos, estudando o livro dos profetas, nós vemos que Babilônia caiu, nós vemos que os medos persas caiu, a Síria caiu, a Grécia caiu, o Império Romano caiu, né? O único reino que vai permanecer eternamente é o reino de Cristo, é o governo de Cristo, é Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Este jamais ruirá, né? Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja, né? E nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Por quê? Porque é o Senhor dos Exércitos que está na frente, porque é Deus que está na frente. Quando Deus está em nossa frente, irmãos, nós somos invencíveis, né? Por quê? Porque é o Senhor que está na frente, porque a nossa força vem dele, porque ele é aquele que peleja pelo seu povo. Por isso é impossível, né, sermos derrotados, né? Às vezes, aparentemente, estamos sendo derrotados, mas no final nós vemos o livramento do Senhor, no final nós vemos a mão do Senhor, né? E a obra de Deus, ela continua, né? Como o profeta, ironicamente, ordena então a cidade que se prepare para a guerra, né? O profeta faz uma ironia, né? Dizendo, ó, se prepara para a guerra, né? Mas o profeta já disse que eles haveriam de perder, né? Que eles haveriam de ser destruídos, que eles haveriam de ser derrotados, né? Então não adiantaria nada se preparar para a guerra, né? No livro de Provérbios está escrito, né, que o cavalo se prepara para a batalha, né? Mas a vitória, ela vem do Senhor. A vitória, ela vem de Deus, né? Que preparassem com suprimento de água, que não terminassem durante um prolongado cerco, que edificassem rampas e repassassem as trincheiras nas torres, que se dirigisse aos calabouços da cidade e cavassem buraco, misturando com palha, colocassem-no em moldes, pusessem lenha no forno e repassassem os muros com este material. Tais medidas, embora muito necessárias, eram tanto tardias, visto que o inimigo já se aproximava. Celere isto ligeiramente, apressadamente, né? O inimigo se haveria de aproximar ligeiramente, né? Rapidamente, que eles não teriam tempo, né, para se defender ou resistir. Os grandes edifícios de Nínive seriam incendiados, a espada cortaria seus homens principais, a cidade seria assolada como um campo, deixado desnudo pelos gafanhotos. O profeta aproveita a figura da lacusta, um dos fatos da natureza familiar, para as mentes orientais, e serve dela para fazer uma ilustração literária favorita, né? Nós vemos também no profeta Joel, falando também sobre
a lacusta, né, que o gafanhoto, que destrói os campos, né, que destrói os alimentos e não deixa nada para trás, né? Então assim seria os inimigos, né? Seria como gafanhotos que destruiria totalmente aquela nação e não deixaria nada para trás, né? Tendo aplicado a figura aos ataques do exército invasor, o profeta agora a emprega para descrever o número dos habitantes de Nínive. Os capitães da cidade eram tantos quanto gafanhoto ou lacusta. Seus militares estavam amedrontados dentro da cidade, com uma nuvem de gafanhotos, bem juntos para se esquentarem nos arbustos em dia do frio. Porém, quando o sol se pôs a brilhar, foram espalhados. Não poderá ver mais nenhum só deles, assim como as lacustas subitamente desaparecem, elevando-se em nuvens em busca de novos campos, assim os guerreiros de Nínive, em seu dia mau, sairão fugindo em todas as direções. Verdadeiramente, o quadro é que uma nação indefesa, privada de todos os seus líderes, né, não há cura para a tua ferida, né, diz o profeta Naum. A Síria não havia esperança de ficar um remanescente. Aquilo era o fim. E a fama, isto é, as notícias, sua queda, causaria satisfação em todos os lugares onde sua iniquidade havia sido experimentadas, né? Nós vemos a destruição de Nínive, que era a capital da Síria, através do profeta Naum. Existe algumas lições, mais algumas lições espirituais que nós aprendemos no livro de Naum, né? Ao falarmos das questões morais, devemos manter a perspectiva equilibrada de Naum, né? Naum repreendeu os pecadores e tranquilizou os santos, né? Por isso seu nome Naum, né, tem um significado de consolação, né? Existem alguns versículos no livro de Naum também que até mesmo nos chama a atenção, né? Se diz que o profeta Naum, Deus mostra para ele até mesmo os carros, né, que hoje nós temos, né? Porque na época de Naum se conhecia somente carruagem, cavalos, né, que eram os seus meios de se locomover de um lado para o outro, né? Mas o profeta Naum, no capítulo 2, no versículo 4, ele profetiza: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos, né? Existe várias profecias bíblicas, né? A Bíblia fala do avião, né? Fala da ciência se multiplicar, o livro de Daniel, e não aqui no capítulo 2, versículo 4, fala sobre os carros, né? Que enfurecido nas praças, né? Quantas das vezes nós vemos nas praças os carros, né, passando com toda a velocidade, né? Chocar-se-ão pelas ruas, né? Os carros batendo uns nos outros, né? Os parecer como tocha, como relâmpago, correrão, né? Em alta velocidade, né? No livro do profeta Naum, nós também temos uma profecia sobre Jesus. Jesus, ele é apresentado no livro de Naum como cavaleiro da espada flamejante, né? Naum capítulo 3, no versículo 3, fala: o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança e a sua lança relampejante, né? Então, na verdade, ali, esse cavaleiro era Cristo, que estava fazendo juízo sobre a nação de Nínive, né? Aquela cidade, né? O Senhor estava levantando a sua espada de fogo, a sua espada
flamejante contra aquela nação ímpia, aquela nação pecadora. Aqui em Naum, capítulo 1, versículos 7 a 8, está escrito: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, e como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos, né? Mas o Senhor conhece aqueles que confiam nele, né? E ele é uma fortaleza no dia da angústia, né? Então, é uma lição para nós, né? Confia no Senhor. Se você confia, continua confiando no Senhor, porque ele é a fortaleza. Diz a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 46, né? Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, o Senhor, ele é um socorro bem presente na hora, nos momentos de angústia em nossa vida, né? Agora nós vamos para o próximo profeta, profeta menor, que é Abacuque, né? Livro de Abacuque, nós temos uma cronologia aqui, 621 a.C., achado o livro da lei e o avivamento e a reforma através do rei Josias. 621, 612, temos a queda de Nínive, capital da Síria, conforme Naum profetizou. 609 a.C., rei Josias morre e Abacuque profetiza. 606, a invasão dos caldeus em Judá, que são os babilônicos. 586, a queda de Judá e a destruição do templo. 538, os primeiros exilados retornam à terra, né? Então vamos ver o profeta Abacuque. Introdução. Nada sabemos a respeito de Abacuque fora das informações prestadas neste livro, mas mesmo aqui ele nos fornece sua genealogia, nem nos diz quando profetizou, né? O próprio nome é aparelhado de um vocábulo assírico, que significa uma planta ou um vegetal. Na Septuaginta, seu nome aparece como Ambacucoum. Jerônimo a derivou de uma raiz hebraica que significa segurar, e disse que ele é chamado abraçar, ou que abraça, né? Então, mais correto, Abacuque significa segurar, abraçar, aquele que abraça, ou seja, sendo abraçado por Deus, né? O livro contém um monólogo entre ele mesmo e o Todo-Poderoso, ou seja, é um diálogo, né? Tem um diálogo com ele e o Todo-Poderoso. Ele fala com Deus, inclusive ele escreve dizendo, né, coloquei aí na torre de vigília e vigiarei para ver o que ele fala comigo, né, o que Deus fala com ele, né. Você já falou com Deus? Você já falou com Deus hoje, né? Então é uma pergunta para nós, né? Você já falou com Deus? Você que quer que Deus fale com ele, com você, né? Então fale com Deus e com certeza Deus ele vai falar com você, falar o seu coração, né? O profeta Abacuque ali, ele fala com Deus, ele tem um diálogo com Deus, né? O que o deixa perplexo era a aparente discrepância entre a revelação e a experiência. Ele procurava explicação para isso. Nenhuma resposta direta é dada à sua interrogação, mas lhe é assegurado que a sua fé paciente terminará saindo vencedora. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, em Abacuque, capítulo 2, no versículo 4, está escrito:
E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, né? Nós vemos isso também no livro de aos Romanos, onde que está escrito que o justo pela sua fé viverá. Inclusive no Antigo Testamento, esse é o único versículo da Bíblia que menciona a palavra fé, né? Então alguém pode dizer, mas então não tinha fé, não existia fé? Claro que existia, mas a palavra fé, ela é mencionada somente aqui, né? Mas desde Gênesis lá, nós vemos os heróis da fé, a fé de Abel, que ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Nós vemos a fé de Enoque, que andava com Deus e não queria ver a morte. Nós vemos a fé de Noé, que construiu a arca avisado por uma revelação divina. Nós vemos a fé de Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, e foi caminhando errante pelo deserto, para um lugar que ele não sabia, não conhecia, né? Tanto é que Abraão, ele se tornou o pai da fé, né? E diz a Bíblia Sagrada que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão, né? A igreja de hoje, ela não é filha de Abraão pela carne ou pelo sangue, né? Mas é descendente de Abraão pela fé em Cristo Jesus, né? Então, ali a palavra do Senhor já dizia, mas o justo pela sua fé viverá, né? Inclusive João, o apóstolo João, mais tarde, diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Então, o que nós podemos destacar, né? Uma das coisas mais imprescindíveis, mais importante do livro de Abacuque, é destacar, fazer um destaque aqui sobre a fé, né? Então, a fé ela vence, a fé conquista, a fé ela realiza, né? A fé ela é viva, né? A fé ela é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, nós vemos aqui no livro do profeta Abacuque destacando um destaque especial da fé, né? Sem fé não há operação de Deus, não há milagre. Sem fé não tem como Deus agir, Deus trabalhar na vida de alguém. A Bíblia diz que Jesus, em alguns lugares onde ele passou, ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo, né? Porque a incredulidade é uma barreira que impede Deus operar, Deus agir, na incredulidade do coração de uma pessoa, né? Inclusive, Abacuque também ele expressa sua fé muito vividamente em Abacuque capítulo 3, versículo 17, versículo 19 também. Vale a pena os irmãos estar lendo, onde ele profetiza dizendo, né, ainda que ainda que a videira não floresça, o fruto da figueira minta, né, não haja vaca nos seus currais, né, e ele ainda assim confiaria no Senhor, ainda que tudo se voltasse ao contrário, ainda que não tivesse mais nada, né, ainda que acontecesse catástrofe, né, Deus, ele ainda confiaria no Senhor, né? Então, essa fé, essa confiança é que devemos ter no Senhor Jesus Cristo, né? Devido ao arranjo musical do capítulo 3, alguns têm pensado que Abacuque foi levita. Contudo, isso não assegura que ele de fato fosse levita, pois Davi também era cantor, né, instrumentista, né? E, no entanto, não era levita. Na verdade, Davi, ele era da tribo de Judá, né? É possível que ele tenha sido membro de um grupo de profetas associado ao templo.
Ele é o único dos profetas canônicos que a si mesmo chama de profeta, né? No capítulo 1, versículo 1, está escrito, né, o peso que viu o profeta Abacuque, né? Ele fala, chama ele mesmo de profeta, né? Esta profecia pertence ao período entre 625 a 605 a.C., provavelmente mais ou menos em 606, no começo do reinado de Jeoaquim. Os caldeus, os babilônicos, investiram em direção oeste. A cronologia do período foi 640 e 609. Josias faz grandes reformas. Tem o profeta Sofonias, que foi deste período. 630 a.C., a Síria foi enfraquecida pela invasão dos citas. 626, a Babilônia declarou-se independente da Síria. 609, Jeoacás reina 3 meses, levado para o Egito. 609 a 597 a.C., Jeoaquim reinando um reinado muito perverso, período do profeta Abacuque. 612, babilônicos destruíram Nínive, conforme Naum profetizou. 605, os babilônicos invadiram Judá e levaram cativos para a Babilônia. 605, os babilônicos derrotam os egípcios em Carquemes. 659 a.C., Jeoaquim reinou 3 meses, levado para a Babilônia. 597 a 587 a.C., Zedequias, rei muito fraco e perverso, levado para a Babilônia. 587 a.C., Jerusalém é queimada e assolada, né? E assolação do país. A primeira queixa do profeta, qual foi a primeira queixa do profeta com o Senhor, né? Está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O profeta é uma grande queixa a Deus, que permite que a sua nação, em virtude de sua maldade, seja destruída por outra nação mais perversa. Abacuque não podia ver onde, no caso, havia justiça, né? Então, o profeta faz uma queixa, né? Porque ele vê a injustiça cometida, a maldade cometida pelo seu povo, e ele pergunta para Deus até quando viria tanta maldade no meio do seu povo, né? Aí então Deus ele responde dizendo que estava levantando os babilônicos, né? Os babilônicos para corrigir a nação, né? Mas só que aí o profeta ele faz a seguinte queixa, né? Como é que o Senhor permite uma nação, a sua nação, o seu povo, ser disciplinado por uma nação mais perversa do que ela, né? Quer dizer, os babilônicos eram mais pecadores do que os judeus. Por que Deus estava usando os babilônicos? Aonde há justiça nisso, né? Aí o Senhor responde, né? Resposta de Deus. Deus replicou-lhe que nas conquistas aterrorizadas dos exércitos caldeus, ele tinha um propósito, né? Deus ele tinha um propósito nisso, através dos babilônicos, né? Não só um propósito, como também Deus mostrou para Abacuque que depois Deus ia tratar com os babilônicos também. Os babilônicos depois seria igualmente disciplinado, né? Judá seria disciplinado agora, né? Os babilônicos seriam disciplinados mais tarde, né? E de forma, né? Na medida dos seus pecados, né? A segunda queixa do profeta, reconhecendo que Judá merecia castigo e correção por seus pecados, Abacuque procura mais esclarecimento, né? Segunda resposta de Deus: o poderio caldérico embriagado com o sangue das nações seria destruído por seu turno, né? Que Deus haveria destruir também os babilônicos. E o povo de Deus ainda encherá a terra.
neste capítulo temos os 5 ais, né? Então, nós vemos que as outras nações seriam destruídas, né? E não sobraria mais nada. Mas do povo de Deus, né? O povo de Deus, a nação da promessa, os filhos de Abraão, ainda restaria um remanescente e Deus ainda tornaria o seu favor sobre ele, né? E não seria totalmente destruído, né? Porque Nínive foi totalmente destruído, né? Edom foi totalmente destruído, né? As outras nações seria totalmente destruído, né? Porém, o seu povo, o povo de Israel, sobreviveria, né? Ainda restaria um remanescente para que Deus manifestasse a sua glória, né? Neste capítulo nós vemos 5 ais, né? Ai contra a transgressão. Abacuque capítulo 2, do 6 ao 8, fala do ai contra as transgressões, né? Contra os pecados, ai daqueles que ajuntam em suas casas bem mal adquiridos, né? Para se livrar, né? Contra transgressões. Segundo, ai contra a altivez, né? Daqueles que procuram ser altivos, né? Ser melhores, estar acima de todos, melhores que os outros, né? Ai da altivez, ai contra a violência. O quarto, ai contra a desumanidade, né? Que nós vemos o povo praticava a desumanidade, não havia amor, eram egoístas, aqueles que pensavam só em si mesmo, e até mesmo nem que fosse para que o seu próximo sofresse a consequência. Aí contra a idolatria também, contra os idólatras. O versículo 19 diz: ai daquele que diz ao pau, acordai, ou a pedra muda, desperta, pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no meio dele não há espírito algum, né? Uma imagem, ela pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de pau, de gesso, né? Mas só que ela não pode fazer nada, porque não tem espírito nenhum, né? E a palavra de Deus diz que Deus, ele é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Esta é a nossa regra bíblica, né? De adoração, da verdadeira adoração. Deus, ele é espírito, Deus, ele é onipresente, né? Ele não é homem, né? Porque se ele fosse homem, ele seria limitado, mas ele não é homem, ele é Deus, né? A oração de Abacuque, capítulo 3. O livro encerra com um belo salmo. Nele se mistura petições, declarações de fé, de louvor, mesmo tendo consciência do julgamento de Judá. O profeta encerra o seu livro com exclamações de vitória e alegria, pois com um autêntico servo de Deus havia aprendido a ter fé em Deus em qualquer circunstância. Imagina, esse profeta, Deus revelou a ele a destruição do seu povo, né, da sua nação, pelos babilônicos, seria destruído pelos babilônicos, né? Mas ele ainda conseguiu arrancar na sua alma o louvor, a adoração a Deus, com uma declaração de um belíssimo salmo de fé e de confiança em Deus, né? Confiando que, como diz a palavra de Deus, né, no livro de Naum, que Deus, ele conhece aqueles que são seus, né, que ele tem um refúgio, ele tem um caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta, né? Que Deus, ele salva, ele livra e ele guarda aqueles que são seus. Então, no capítulo 3, nós vemos belíssimas declaração, né,
declaração de fé, declaração de esperança, de louvor, declaração também de avivamento, né? Uma busca intensa por avivamento, né? Uma busca intensa, né? Do agir de Deus, do mover de Deus, né? E essa deve ser também a nossa busca também para a nossa igreja, uma busca de avivamento, de fé, uma busca de confiança em Deus, né? E inclusive no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, é uns textos mais conhecidos do livro do profeta Abacuque, entre outros, né? Nós vemos de vez em quando, né, pregações ou até mesmo temas de congressos, né, como esse, né? Aviva, ó Senhor, ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Né? Por que ele declarou isso? Né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Né? Então, diante daquela situação que estava vivendo a sua nação, o profeta ele vê a necessidade de um avivamento, de um agir de Deus, de uma mudança, né? E ele viu que começava a partir dele, né? Através dessa oração, né? Será que na nossa igreja, no nosso tempo de hoje, não existe uma necessidade do mover de Deus, do agir de Deus, uma restauração, né? Do arrependimento, do avivamento para as nossas igrejas, né? E o que eu quero destacar aqui, irmãos, pode até mesmo abrir esse versículo da palavra de Deus, que nós vemos várias lições aqui, né? A primeira é quando o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, né? Então, a palavra de Deus causou temor no profeta, né? E temor não é ter medo de Deus, né? Temor é uma questão de até mesmo de respeito, né? Uma pessoa que tem uma questão de respeito, de reconhecimento, né? Ou até mesmo de submissão a Deus, né? Ou ser impactado, né, pela palavra de tal forma que leva a temer, a reconhecer Ele como Senhor, como Todo-Poderoso, né? Como aquele que pode tanto dar a vida como tirar a vida, tanto levantar como abater, né? Deus, Ele tem esse poder em suas mãos, né? Então ele ouviu a palavra e a palavra provocou nele uma mudança, provocou nele uma inquietação, uma transformação. A palavra de Deus, ela precisa provocar em nós, em nosso coração, uma mudança, precisa provocar uma transformação, né? A palavra de Deus, né, costumamos dizer que a palavra de Deus, ela tem que inquietar aqueles que estão quietos, né? E aquietar aqueles que estão desinquietos, né? Então a palavra de Deus tem que provocar algo nos corações, nas vidas, através do Espírito Santo, né? Então ele diz aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, né? Ou seja, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra, né? Então ali ele clama dizendo, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia, né? Outra coisa que eu quero importante destacar aqui, que o profeta, ele pede para Deus avivar a obra no meio dos anos, né? Por que não no começo dos anos? Por que não no fim? Por que no meio, né? Ele poderia ter pedido para o Senhor avivar no começo, no fim, né? Mas ele pede para avivar a obra dele no meio dos anos, né? É como um rio. O rio,
Quando você vai entrar no rio, ele é raso, né? Você entrar no rio, no mar, no começo é raso. Mas no meio é mais profundo. No meio, as correntezas são maiores. No meio, as correntezas, né, as ondas são mais fortes, né? No fim, ele vai se afunilando, ele vai diminuindo novamente, né, o nível das águas, né? Mas o problema é o meio, né? Então, por isso que o profeta clama no meio dos anos. E aqui nós temos o exemplo, né? Jó, o primeiro deles, né? Como é que era Jó no começo? Era o homem maior do Oriente, né? Homem próspero, homem reconhecido por todos do Oriente, respeitado, uma família exemplar, filhos exemplar, né? Muitos servos, um homem abençoado, mas só que chegou o meio dos anos para ele, né? E quando chega no meio, nesse meio que Abacuque fala, aí veio as aflições, e ele acaba perdendo tudo aquilo que ele tinha, perdeu os filhos, caiu enfermo, né? De uma lepra terrível, estava em angústia, em aflição, abandonado por todos, né? Era porque Jó estava no meio dos anos, né? Onde as correntezas são maiores, são mais fortes, onde o rio são mais profundo, né? Então é neste momento que precisa de um avivamento, né? Então por isso o profeta fala no meio dos anos, porque no meio dos anos de Jó foram os mais difíceis da vida dele. Foi a maior tribulação que Jó já viveu, né? E no fim, Deus multiplicou tudo que Jó tinha. Ele recebeu em dobro. A sua família foi restaurada novamente. Ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, né? Foi um homem próspero, abençoado. Deus deu longevidade a ele, né? E viveu muitos dias ainda. E Moisés, nos primeiros anos, ele vivia lá no palácio, né? Vivia lá no palácio, foi criado como filho da filha de Faraó. No começo da vida de Moisés, né, ele estava lá no Egito, né? Ele era conhecido como um príncipe no Egito, aprendeu toda a ciência e conhecimento do Egito, né? Mas quando chegou no meio dos anos, ele teve que fugir por ter matado um egípcio. Ele viveu errante lá como pastor lá das ovelhas, lá dos animais dos seus genros ali, né? E ele viveu 40 anos ali na solidão, no deserto. E o fim dos dias de Moisés? O fim dos dias de Moisés era no deserto, contemplando a glória de Deus, sendo guiado pela nuvem, pela coluna de fogo durante a noite, né? Davi também. Ele também teve os meios, né? O meio da sua vida, né? Ele teve o meio também. Mas só que o princípio de Davi, como é que foi o princípio? O princípio de Davi, nós vemos Davi cuidando das ovelhas do seu pai, né? Sendo um arpista. Nós vemos Davi matando o leão, matando o urso, né? Nós vemos Davi matando o gigante, né? Nós vemos Davi vencendo os filisteus, né? Sendo ali o general ali de Saul. Nós vemos Davi conquistando. Nós vemos Davi como um valente vencedor, né? Se tornando o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas só que chegou os meios, né? Chegou no meio da vida de Davi, né? Onde Davi ele não foi para a guerra e acabou se
adulterando com Betseba e ainda matando o esposo de Betseba, Urias, né? Cometendo homicídio, né? E aí trouxe sofrimento e angústia para a sua casa, para a sua vida, né? E assim, sobre todo Israel, Davi estava vivendo um meio na sua vida, né? E o fim dele foi lá no palácio, né? O fim dele foi como vencedor. Mas só que o meio é sempre mais difícil. Quem sabe eu estou falando com alguma pessoa, algum irmão, né? Que está vivendo este meio na sua vida, né? No meio dos anos, onde as ondas, a tempestade, né? As correntes são mais fortes, né? Onde o rio é mais profundo sobre a sua vida, né? E é por isso que precisamos do avivamento, né? E o Senhor, Ele tem um avivamento para a sua vida, o Senhor tem renovação para a sua vida. Está lá em Isaías 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não cansarão, caminharão e não se afadigarão e voarão como águia, né? E no nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Seja renovado em nome de Jesus e vença, né, esse meio que você está vivendo. Que haja avivamento na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua vida espiritual, no seu trabalho, no nome de Jesus. Prosseguindo, o poema começa dizendo que as palavras que o profeta ouviu têm no assustado. Mesmo assim, Abacuque não deseja impedir o trabalhar de Deus, né? Nós devemos, né, deixar Deus trabalhar, né? Deixa Deus Ele trabalhar na sua vida, deixa Deus Ele agir. Se é Deus que está trabalhando, ainda que as coisas estão difíceis, você tem fé que Deus está agindo, Deus está trabalhando, deixa nas mãos de Deus, né? Que em nome de Jesus, a vitória, ela vai vir. Ele crê que a ira divina é de vez em quando mista no mundo, contudo apela ao Senhor para lembrar-se que o Senhor é misericordioso, né? Na ira, lembra da misericórdia, né? Porque se não for a misericórdia de Deus, né, o homem é consumido pela ira divina. O homem só não é consumido pela ira divina por causa da misericórdia, né? Mas só que a misericórdia também, Deus ele é longânimo, né? A misericórdia do Senhor, ela vai até aonde não fere a justiça divina, né? Porque quando a misericórdia fere a justiça divina, começa a ferir a justiça divina, Deus ele entra com justiça. Seu principal desejo em meio às frustrações é que Deus avive e anime a sua obra, que é o seu rebanho. O profeta anela a continuação da operação divina entre o seu povo, né? Nós devemos buscar a operação divina no meio do povo, a operação divina no meio da igreja, né? Não basta somente nós irmos ao culto, participar dos cultos, né? Ouvir a palavra, tem que haver, né, uma operação divina na vida das pessoas, nos corações, né? Que no decorrer dos anos Deus possa restaurar Israel ao seu devido lugar, não seja severo demais ao castigá-lo, e o faça conhecido e novamente digno entre as nações, trazendo honra ao seu bendito nome, né? Isto que o profeta ele busca ali clamando avivamento, né? A glória do santo. A expressão Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, simplesmente quer dizer que a manifestação do Senhor e a sua justiça e a sua glória viria desses locais, representam meramente o ponto de partida da vinda de Deus contra os caldeus. Temã era um distrito ao sul de Edom, enquanto Parã é uma área montanhosa da região do Sinai. Esta alegoria é paralela àquela usada por Moisés em Deuteronômio 32:2, onde diz que o Senhor
veio do Sinai e de Seir, e porém menciona o monte Parã. A linguagem profética de Abacuque narra uma real vinda do Altíssimo, uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus de forma diferente da sua autêntica aparência. Nesta oração em forma de cântico, o profeta salienta dois aspectos da justiça divina. Primeiro, seu direito de julgar, e segundo, seu propósito em julgar, né? Porque Deus, ele tem um direito, né? Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, né? Deus, ele tem o poder de fazer aquilo que ele quiser, né? Mas só que quando ele faz, ele tem um propósito, né? Então Deus, ele tem o direito e em segundo, ele tem sempre um propósito, né? Nada acontece por acaso. Com este propósito, o profeta descreve o impressionante poder de Deus. A terra treme, o sol e a lua param, transpassam a cabeça dos guerreiros e vários outros exemplos, né? Deixando o profeta sem forças, lábios tremos, podridão nos seus ossos e joelhos vacilantes, né? Por isso que vem o temor do profeta ao ouvir a palavra do Senhor, né? Abacuque 3,16, ao salientar esses atributos divinos e ao ouvir o som da marcha do exército Altíssimo, Abacuque fica comovido no seu íntimo, reconhecendo que somente o Senhor tem a absoluta autoridade para julgar os povos. Seus propósitos em julgar, como temos notado também em outras profecias, são para destruir os seus adversários e para salvar o seu povo, né? Deus estava tanto ali para destruir os adversários como salvar o seu povo. Após estabelecer esses fatos no coração, o profeta decide como Deus lhe falara, a esperar em silêncio o dia da angústia. Alguns interpretam este dia sendo aquele que Judá será invadido e devastado pelos babilônicos. Então o segredo é esperar no Senhor, né? E aqui fala sobre esperar em silêncio o dia da angústia. Alguns interpretam esse dia como sendo aquele que Jacó será invadido, devastado pelos babilônicos. Outros pensam que é o grande dia de julgamento do Senhor sobre os babilônicos. Porém, a maioria concorda que esse dia de calamidade é aquele que sobrevirá aos inimigos dos judeus, né? Ou seja, um grande dia de angústia que nunca houve, né? E também nunca haverá, né? Que o período da grande tribulação, né? Sobre isso também, o profeta Jeremias profetizou. Os irmãos, se quiserem abrir, né, essa referência também bastante importante, é Jeremias capítulo 30, no versículo 7, onde se diz: porque aquele dia é tão grande que nunca houve outro semelhante. É o tempo da angústia de Jacó, né? Que é uma referência também conhecida como a grande tribulação, né? Então o profeta será recompensado da sua tranquilidade, tranquila espera, e poderá descansar tranquilamente, pois o Senhor terá tratado com justiça aqueles que oprimia o seu povo. A exaustão de Abacuque, né? Capítulo 3, versículo 17 a 19, né? Exaltação, né? Exaltação de Abacuque, né? Na verdade é um hino, né? Um salmo de louvor, de adoração, de fé, de ação de graça, de confiança no Senhor. Os irmãos podem estar abrindo lá também para ler o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o 19, que está escrito lá da seguinte forma: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ou seja, que não haja
na verdade alimento, né? Sustento, meio de sobrevivência, né? Aí então ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre minhas alturas, né? Então, é um cântico de confiança em Deus em meio à adversidade, né? A necessidade, a escassez. A conclusão da mensagem desse porta-voz de Deus é singular. É uma exclamação de fé e anônimo ante a circunstância escura de Judá, né? Não é em vão que no livro de Abacuque está escrito, né, que o justo pela sua fé viverá. Ainda que essa terra nada esteja produzindo e os animais da lavoura tenham sido levados ou mesmo destruídos, todavia ele se regozija no Senhor da sua salvação. Pelos olhos da fé o profeta viu além da aparência de viveres do seu dia e avistou um futuro resplandecente quando o Santo de Israel faria rejuvenescer a lavoura, os animais, a terra, o povo. Seu coração, ao meditar neste fato, palpitava alegremente e entoava louvores ao Salvador. Com isso, sentia-se seguro e protegido na fortaleza do seu capitão, onde recobrava novas forças e corria e andava, dando glória ao seu Senhor. Como é que Abacuque pôde se conduzir de tal forma? Porque ele não somente pregava sobre o viver retamente pela fé, mas também aplicou este princípio espiritual em sua própria vida. Sua fé se alicerçava no Senhor dos céus e da terra. Assim ele podia confiantemente exultar em Deus, a quem servia. Estava ciente de que as promessas do Pai iriam se cumprir e que a sua esperança iria tornar-se em gloriosa realidade, né? Esta é a fé e confiança que devemos ter no Senhor Jesus, né? Lições espirituais de Abacuque. Abacuque foi chamado de Tomé incrédulo no Antigo Testamento. No entanto, a sua gloriosa declaração de fé, o posto exato da dúvida, é a mais linda da Bíblia. A lição óbvia: Deus nos usa a despeito de nós mesmos, mas o justo viverá por sua fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Né? Assim, nós encerramos, né, mais essa lição, pela graça de Deus. Espero que os irmãos tenham sido abençoados através deste estudo. Nós findamos mais dessa aula recitando a nossa divisa no 3. 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9 e 9. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.